Olha, ele me segue, ó. Ele vai me seguir. Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai falar de uma técnica para resolução de limites chamada multiplicação pelo conjugado, que vai permitir que a gente resolva alguns limites que às vezes você não sabe, não tem a menor ideia do que fazer. Às vezes a saída é usar a multiplicação pelo conjugado. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa técnica com um exemplo, e a gente vai discutir quais são os fundamentos dessa técnica, por que de fato ela funciona, ou se eu estou viajando e inventando um monte de regra maluca para resolver um problema, né? Dá uma olhada nesse problema, que é esse. Imagine que por acaso você tem que resolver esse limite de h tendendo a zero, de raiz de 1 mais h menos 1 divididos por h. Lembre-se que você precisa verificar de tudo se é uma indeterminação. Se você substituir h por zero, você vai obter 0 divididos por zero, o que indica pra gente que não existe o valor da função no ponto. E, entretanto, isso não significa que não pode ou não significa que necessariamente não existe o limite. Pode ser que ele exista e a gente vai fazer essa análise. A análise chama-se multiplicação pelo conjugado. E é uma técnica que usa um fundamento bem simples de matemática, que é assim, sempre em matemática, quando você vai fazer alguma conta, alguma operação, é bastante importante que você faça operações que não mudem a cara do seu resultado. Então, por exemplo, olha só, vou fazer um risquinho aqui do outro lado. Se por acaso eu faço assim, ó, 1 somado com 0. Se eu fizer 1 somado com 0, essa operação de adição, ela não alterou o meu resultado da soma. Até porque 1 mais 0 continua sendo 1. A gente chama essa operação de elemento neutro da adição. Esse elemento de elemento neutro da adição, justamente porque ele não altera a soma. Então, somar com 0 não faz a menor diferença. E no produto, você também tem um elemento neutro, que não é o 0. Até porque 1 vezes 0 muda o resultado. O elemento neutro do produto é o próprio 1. Porque, por exemplo, 2 vezes 1 continua sendo 2. O elemento neutro é aquela operação que você faz com ele como se não tivesse feito. 2 vezes 1 parece que nem aconteceu nada. De fato, porque você operou usando o elemento neutro. Cada operação, algumas delas, têm elementos neutros. E a minha estratégia aqui é reescrever isso usando o elemento neutro. Vai ficar assim, ó. Vou fazer multiplicado por 1. Mudou alguma coisa na expressão? Não mudou nada, ó, porque esse limite vezes 1 continua sendo a mesma coisa. Acontece que eu vou escrever esse 1 de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou escrever esse 1, vamos voltar aqui, desse jeito, ó. Uma coisa divididos por ela mesma. A divididos por A, se o A for diferente de 0, não dá 1? Você até faz aquela simplificação e dá 1? Essa que é a ideia, ó. Ele é realmente a mesma coisa que a gente tinha antes. Então, eu vou escrever isso de um jeito um pouquinho equivalente, só que eu vou usar o conjugado, por isso que a técnica chama-se multiplicação pelo conjugado. E o conjugado é assim, ó, você deve se lembrar talvez de conjugado de um número complexo, né? Você tem assim A mais BI, o conjugado é A menos BI. O conjugado é aquele termo ou fator que eu altero o sinal de um dos termos e obtendo isso daqui. Vou fazer pelo conjugado do único termo que eu tenho aqui, que é o menos 1, ó. Vai ficar assim, ó. Veja só que eu multipliquei por 1. A divididos por A, alguma coisa divididos por ela mesma é exatamente 1. Então, esse resultado que a gente fez, ele não alterou nada. Agora, a minha descoberta desse termo, vamos dizer assim, que saiu um pouquinho do chapéu, né? Eu cheguei, olhei e pensei, ah, nossa, o que eu faço? Parece ser conjugado. Essa, inclusive, é uma das dificuldades que o pessoal tem em cálculo. Qual técnica, afinal de contas, eu vou usar? Faço multiplicação pelo conjugado, resolvo por eliminação de determinação, limites fundamentais, tem tanta técnica que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas claro que é para isso que a gente faz exercício em matemática. Então vai tentando fazer que com um pouquinho de prática você bate o olho e já sabe qual que é a técnica. Agora vamos expandir essa técnica para ver o que acontece. Quando eu utilizo a multiplicação pelo conjugado, aparece no numerador um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Lembra disso aqui, ó? Quando você tinha A mais B vezes A menos B, isso podia ser escrito como quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Talvez você se lembre disso aqui. E nessa expressão eu criei esse produto notável, de forma que eu posso reescrever esse limite, ó. Que é o limite de h tendendo a 0. Quadrado do primeiro, o primeiro é raiz de 1 mais h, que ao quadrado vai ficar 1 mais h. Menos o quadrado do segundo. O segundo é 1, que ao quadrado fica 1.
menos 1. Ficou assim, ó, limite de h tendendo a zero, de h, que divide h, que multiplica raiz de 1 mais h, mais 1, e é isso aí. Olha só, quando eu não expandir, a gente já consegue observar que você consegue eliminar h com h e obter isso daqui, ó. Quando eu fiz isso, repare que eu removi a indeterminação, porque o h é raiz de cada um desses, tanto do numerador como do denominador. E como eu consegui eliminá-la, colocando em evidência, aqui eu não tenho mais uma indeterminação. E isso aqui agora passa a ser 1 dividido por 1 mais 1, dá meio, que é a solução do meu limite. Então perceba que essa técnica de resolução, ela é bem interessante para a gente resolver os problemas. Ela permite que a gente encontre o limite de um resultado que no primeiro momento você não conseguiria encontrar. Então guarda essa técnica que ela é bem interessante. Eu vou fazer mais um exemplo, porque às vezes essas contas elas podem ficar um pouquinho mais elaboradas. Dá uma olhadinha só. Então imagine que seja pedido para você resolver o limite de x tendendo a 1 de 1 menos x dividido por raiz de x² mais 8 menos 3. Essa que é a minha estratégia que eu vou fazer aqui. Como não se trata de polinômios, provavelmente não é aquela técnica simples usando o Briot-Ruffini. E como envolve uma raiz, pode ser, nem sempre isso acontece, que você precise fazer por multiplicação pelo conjugado. Mas olha só que legal, a gente está na aula de multiplicação pelo conjugado, então provavelmente é multiplicação pelo conjugado. Então não inventa outra coisa. A complicação, às vezes, é quando os exercícios vêm tudo misturado, aí você não sabe que técnica vai usar. Mas nesse caso a gente está falando de multiplicação pelo conjugado. Vamos fazer isso aqui? Eu vou multiplicar pelo conjugado. Vou multiplicar isso aqui pela divisão de raiz de x² mais 8 mais 3. E resolver o produto notável. Olha só como isso aqui vai ficar. E no denominador, o produto notável da soma pela diferença. Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos desenvolver mais um pouquinho, tenta acompanhar. Quando eu faço a fatoração, veja que acabou de aparecer a raiz x igual a 1. Ela estava aparecendo aqui, x igual a 1, quando substituída, me dava a minha determinação, e ela está aparecendo aqui. Por isso que esse limite ainda é 0 sobre 0. Eu ainda não eliminei a indeterminação. No próximo passo eu elimino. Mas toma um pouquinho de cuidado, porque quando eu eliminar esse termo com esse termo daqui, o que eu vou obter vai ser menos 1. Porque aqui você tem 1 menos x e aqui x menos 1. Então vai ficar assim. Esse novo limite agora não é uma indeterminação. E esse resultado, ele é igual, lembre-se disso, é uma função que é igual em todos os pontos, com exceção do ponto x igual a 1. Entretanto, essa função é contínua e a gente já consegue encontrar o resultado. Menos 3 é a solução desse problema. Esses dois limites que a gente acabou de encontrar, eu quero fazer para você num site bem legalzinho que eu vou te mostrar agora. Olha só. Esse site aqui que eu acabei de entrar é o wolframalpha.com, que está marcado aqui. Você pode acessar aí no teu computador ou no teu celular. E eu vou lançar esses dois limites que a gente fez para a gente verificar se a gente está fazendo certinho. Ó. Isso é bem legal para fazer a prova real. Então eu vou fazer limite, o primeiro era de h tendendo a 0, de raiz, que a gente coloca como square root, em inglês, SQRT, 1 mais h, menos 1, que divide h. Quando eu entro, ele calcula um pouquinho, e a gente acaba encontrando o limite. De fato, deu meio, aquilo que a gente acabou de encontrar. Isso é bem interessante para fazer a prova real de alguns limites que você está tentando resolver. E olha só o que acontece. Ele plota também para a gente qual que é o gráfico da função. Perceba que está indicando aqui um conjunto aberto, porque essa função ela não está definida no ponto h igual a 0. Entretanto, em todos os outros pontos ela existe. Vamos verificar o outro que a gente resolveu?
O outro era limite de x tendendo a 1, de 1 menos x, que divide raiz de x² mais 8, menos 3. Encontramos o mesmo resultado que eu fiz ali, menos 3. E um gráfico já feito aqui para nós. Também é um conjunto, esse domínio ele não existe nesse ponto. Não existe para x igual a 1. Entretanto, a função ela tende àquele valor de menos 3, quando você está se aproximando desse valor. Você viu só que legal que é esse negócio do software? Tem muita coisa aí que dá para fazer, tem muita coisa na internet, eu vou mostrando algumas para você. Mas o importante é que você agora já sabe mais uma técnica novíssima para você resolver limite. Tendo qualquer dúvida, fala aí com a gente que a gente responde para você. Você já sabe disso, né? Então, tchau, né? Tchau, tchau.